A importância desse assunto é tão grande e tão ampla que ela não tem limites, divisas ou fronteiras. Não, o problema não é só aqui em Cascavel, e é por isso que a gente traz para essa nossa conversa o diretor de Gestão em Saúde da Secretaria Estadual do Paraná, o Vinícius Filipac, que está com a gente via Skype lá de Curitiba. Olá, diretor, bom dia para o senhor. O senhor acompanhou aqui essas falas que a gente teve das autoridades de saúde aqui da região de Cascavel, pedindo reflexão e consciência. Agora eu queria que o senhor comentasse a necessidade dessa reflexão e dessa consciência em todas as cidades, porque a gente tem municípios menores onde os índices também estão crescendo, não é, diretor? Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de ter o prazer de conversar com vocês em uma situação um pouco menos complexa. No entanto, nós estamos enfrentando a maior emergência de saúde pública da história do mundo moderno. Não há condição de ampliarmos definitivamente o número de leitos para que as pessoas possam ser internadas. Todo o sistema de saúde tem limite. Não há condição física, não há orçamento suficiente e não há profissionais habilitados para que essa ampliação seja de modo indefinido. Todos os países do mundo enfrentam exatamente o mesmo problema. O Brasil não é exceção. O Paraná não é exceção. O que nós temos de concreto? Ampliar leitos é uma necessidade, sem dúvida nenhuma. No entanto, infelizmente, se nós, ainda que tivéssemos leito para todos os pacientes serem internados, vítimas da Covid, quase 30% dos pacientes que internam nesses leitos irão a óbito, não sobreviverão ao tratamento. Ter leitos não é a solução do problema da Covid. Quem não teve oportunidade ainda, infeliz, de frequentar uma UTI como paciente, não faz a menor ideia de qual é o sentimento de angústia, de impotência e de tristeza quando passam-se dias, noites, ao mesmo nesse ambiente inóspito, inadequado para qualquer pessoa, e no fim das contas acabar sendo vitimado por essa doença. Eu peço conscientização da população. Por favor, o Estado do Paraná tem feito um esforço gigantesco. Nenhum dia dessa pandemia, as equipes de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, deixaram de atuar com todo o seu esforço e todo o seu conhecimento para enfrentamento dessa doença. No entanto, isso não é suficiente. Não há condição de mantermos leitos indefinidamente abertos e expandindo sem limite. E mesmo que a gente interne as pessoas, quase 30% morrerão. Nós temos hoje no Paraná, na data de hoje, 2.700 pacientes internados em leitos de terapia intensiva e leitos clínicos em todo o estado do Paraná. Se, infelizmente, 30% desses pacientes não sobreviverão ao tratamento, nós estamos falando em mais de 600 pessoas que hoje estão nos leitos de UTI e de enfermaria em todos os hospitais do estado do Paraná, que não voltarão para seus lares, não voltarão para suas famílias, não voltarão ao seu ambiente de trabalho. Não é possível prever qual é o paciente que terá essa complicação. Por favor, então, é essencial entendermos que tudo na vida tem limite e precisamos mais um tempo da colaboração das pessoas, ou então nós não teremos condição de garantir nenhum tipo de assistência efetiva Ontem, inclusive, a gente estava analisando, a Secretaria de Saúde anunciou a abertura de mais de 2.000 leitos aqui para o nosso estado. Eu queria que o senhor comentasse, principalmente a nossa região, a região oeste, comentasse Cascavel, hoje 100% da ocupação dos leitos de UTI Covid-19, mas eu queria que o senhor comentasse também a situação de Toledo, situação de Foz do Iguaçu. A gente tem ainda essa possibilidade, até para o pessoal de casa ficar ciente dessa situação, a gente tem ainda a possibilidade da abertura de mais leitos de UTI aqui para a região? Sim, nós temos feito um esforço muito grande com todos os hospitais e todos os serviços de saúde do Paraná e temos garantido orçamento, custeio suficiente para que a gente possa dar suporte para essa ampliação. Nesse momento, nós temos 95% de ocupação de leitos de UTI na macro-região oeste, que compreende principalmente os leitos aí de Cascavel, de Foz do Iguaçu, mas também de Toledo, de Assis Chateaubriand, de Pato Branco, de toda a região.
95% de ocupação é praticamente integral. Então, nós estamos trabalhando com a hipótese de, a partir da próxima terça-feira, no dia 15, a tentativa de abertura de mais 14 leitos de terapia intensiva em Assis Chateaubriand, que é na região oeste. O Hospital Universitário de Cascavel fará um esforço também para tentar ampliar em mais 8 leitos nos próximos dias. Porém, tudo isso tem um limite. E a partir do momento que não haverá mais vagas disponíveis, no momento que a pessoa tiver essa indicação, ela deverá permanecer em tratamento nas UPAs e nos pronto-atendimentos dos municípios onde ela está hoje. E faremos o esforço possível para que o complexo regulador direcione os pacientes o mais rapidamente possível. Isso pode não ser suficiente para todas as pessoas. Então, esse é o momento em que, apesar de todo o esforço e todo o investimento feito pelo governo do estado, pelos municípios e pelos hospitais, tudo isso está chegando ao limite máximo e nós precisamos de ajuda, mais uma vez, da população. Para você que está chegando agora, esse é Vinícius Filippini, diretor de Gestão em Saúde da Secretaria Estadual aqui do Paraná. Vinícius, a gente tem um decreto de toque de recolher que está valendo em todo o estado, isso até ainda ao fim da semana que vem. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre os possíveis resultados. Daqui até o dia 18, 19 de dezembro, existe a possibilidade dos números estarem um pouco mais animadores? Ou vocês já trabalham com um plano B, caso essa lotação nos hospitais permaneça em crescente do jeito que está agora? O decreto que foi publicado pelo governo do estado é um assunto muito sério que diz respeito a nós como cidadãos. Ninguém gosta de sofrer as consequências de uma imposição feita pelo poder público, mas essa imposição ela é mandatória. É necessário entendermos que as emergências gerais que sempre houve na nossa comunidade continuam existindo. Continua havendo acidentes, continua havendo infartos, AVCs, continua havendo quadros clínicos que necessitam de tratamento. E, além disso, nós temos a Covid. A Covid é uma doença potencialmente devastadora. O decreto que foi publicado visa reduzir a circulação de pessoas nos ambientes em que isso pode ser mais gerador de 2 fatores principais. Um fator, o mais preponderante nesse momento, é a contaminação entre as pessoas que tenham aglomerações que possam ser evitadas. E segundo, a redução de acidentes e violências provocados muitas vezes, infelizmente, pelo uso abusivo de álcool e outras drogas não lícitas. Nesse período do decreto, que tem ainda muito poucos dias de vigência, nós já observamos uma redução de movimento nas emergências de todo o estado, por volta de 20% dos traumas e das violências, como essa redução que é muito importante, porque cada leito é precioso para tratar as pessoas que não podem aguardar o dia de amanhã sem o tratamento. Essa redução já foi observada, nós temos que dar um tempo um pouco mais longo para que os efeitos disso possam ser comprovados, mas de toda forma, quando há menos acidentes, um leito que seria ocupado por um paciente traumatizado poderá ser direcionado para uma outra urgência qualquer, inclusive para a Covid. Então, é fundamental que nós entendamos que essas medidas, elas vêm em benefício de todos nós, cidadãos do Paraná. Ela não é uma medida simpática, mas é uma medida necessária e representa a responsabilidade do poder público de orientar as pessoas no sentido de qual é a conduta mais adequada e segura nesse momento. Tá certo, diretor. A gente agradece a sua participação aqui com a gente no Jornal Tarobá, primeira edição. Desejamos a todos da Secretaria, a todos os profissionais de saúde, um excelente trabalho. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Você aí de casa acompanhou a entrevista de Vinícius Filippini, ele que é diretor, um dos diretores da Secretaria Estadual aqui de Saúde do Paraná, justamente comentando essa situação da falta de leitos, não só aqui em Cascavel, mas também em toda a macro-região oeste. Como ele mesmo citou, 95% dos leitos de UTI Covid-19 ocupados nesta quinta-feira. Situação preocupante. É um alerta importantíssimo, desagradável de se fazer, mas extremamente necessário. Quantas vezes ao longo da nossa história a gente já falou a expressão zelar pela vida, cuidar da vida, mas talvez essa expressão nunca foi tão necessária. A gente está passando por um momento de provação em que, de fato, a gente precisa
cuidar da vida, cuidar da minha, cuidar da sua. É com essa conscientização individual que a gente vai ter uma vitória coletiva enquanto a vacina não chega, porque existem os estudos, falta pouco, a gente está quase ali conseguindo essa vacina, até mesmo com notícias importantes nessa área.